Boa noite, amigos. Tudo bem? Tô vendo que o pessoal tá entrando. Tem uma turminha que já entrou já. Acho que já dá pra gente começar. Tem uma turma que chega depois, tem uma turma que assiste depois no YouTube, né? Então tá bom. Mas quem tiver aí é interessante para poder comentar, enviar dúvidas, né? Conversar, tirar dúvidas, enviar comentários. O legal do ao vivo é isso. Hoje é interessante, nós vamos ter aquele capítulo sobre a alimentação, né? É um capítulo muito interessante. Quem não estuda ele, estudar, né? Não lê. Quem não estuda ele perde todo o conceito que tem dentro dele, as informações que tem dentro dele. Quem está com o livro Lições do Nosso Lar viu que eu destaquei algumas coisas, porque ele é muito rico, né? Muito importante. Nosso roteiro, até quinta-feira a gente conversa sobre a aula de hoje. Terça que vem, sobre o capítulo 8 de forma aprofundada, debatendo, conversando. E no dia 12, o capítulo 9. Aí no dia 17, né, obviamente não 77, a gente tem novamente a aula ao vivo. O livro Lições de Nosso Lar, quem quiser comprar, são esses os pontos de venda. E temos o e-book na Amazon Kindle, né, quem quiser baixar o e-book. Nas aulas passadas nós vimos que o André Luiz estava nas regiões inferiores do umbral, foi para o nosso lar, e que nosso lar está localizado na terceira esfera. A gente vai falando bastante para ir gravando esse conceito. No hospital ele recebeu diversas explicações, inclusive de que sofreu um suicídio indireto, aquele abuso, né, nos hábitos, nos vícios, nas paixões, que diminuíram, abreviaram o tempo de duração do corpo físico, de uma forma intensa, né? Não é uma abreviação pequena, é intensa. Por isso seria um suicídio indireto. E André Luiz conheceu Lisias. Ele explicou que lá em nosso lar ele vai ficar bem, né, com tratamento médico. Mas passado um tempo, né, aquele desequilíbrio que surge com os atos praticados vai exigir uma nova reencarnação e aí o resgate do que errou. E da janela do hospital nós vimos que André Luiz observou uma vida muito intensa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso de novo. Relembrando aqui, ó, a contagem nesse desenho aqui começa da crosta terrestre. Então, 1, 2, 3, 4. O 2, o 3 e o 4 são as três primeiras esferas umbralinas. Então, nosso lar está no umbral. Da terceira esfera, que é o 4, para a quarta esfera, que é o número 5, há um grande salto vibratório e evolutivo, né? Tem gente até que entende, e no início também, quando eu comecei a estudar essa questão de esferas, né, entende que já a partir da quinta já é outra dimensão, seria a quinta dimensão. Mas não é. É a quarta dimensão ainda. Apenas a matéria tetradimensional em outra vibração. Como está nas outras esferas. Só que aqui começa a ficar numa vibração, uma frequência mais alta. E o pessoal que está nas esferas umbralinas não consegue nem chegar nas esferas superiores. E quem está lá na última? Quem está lá na última sim está se preparando para conseguir avançar mais um degrau e viver na quinta dimensão. Então aquele corte, né, diferente, a gente ir gravando, crosta terrestre aqui entrelaçado, mundo físico, mundo espiritual e as esferas, né, 3 negativas, 3 umbralinas e 3 superiores. Esse outro desenho, mais bonitinho, né, não foi eu que fiz, não sei desenhar. Aí, ó, as 3 umbralinas, 3 superiores, as 3 inferiores e uma diretamente entrelaçada com a nossa. Poderia ser assim? Poderia. Né? Nós estamos vendo tudo aqui, é tudo conceito didático, para a gente tentar absorver um pouquinho do que foi revelado para nós. Né? Sempre tem que lembrar disso. A verdade divina ela é gigantesca. Né? E a nossa linguagem ainda é muito pobre. Nossa capacidade de conhecimento ainda é muito pequena. Então, tudo isso são conceitos didáticos para a gente começar a ampliar o nosso conceito, começar a ampliar as nossas noções de como o universo funciona.
mas obviamente que são didáticos. E a organização da colônia, entrando aqui no capítulo 8, né? Após algumas semanas, André Luiz teve alta do hospital, olha aí, adquiriu uma saúde suficiente para viver por alguns anos no mundo espiritual. E passou a visitar, a passear pela colônia com Lisias. E ele fala, impressionou-me o espetáculo das ruas. Acho muito interessante, tem que prestar atenção nas palavras. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. Ele utiliza adjetivos e palavras de propósito para chamar a atenção. Né? O que é frondosa? Repletas de folhas e ramos, aquelas árvores grandes. Né? E diz que viu muitas pessoas indo e vindo, ou seja, as pessoas vivendo mesmo, é uma cidade, as pessoas estão vivendo, indo para escolas, faculdades, trabalhos diversos, né? Então a vida intensa. E aí o Lisias explicou que eles estavam ali, aquela região, o nosso lar é dividido por como se fossem bairros, cada bairro está sob jurisdição de um ministério, ou diversos bairros sobre a jurisdição, né, do ministério. Então são vários ministérios e dentro deles tem as diversas divisões. Essa região da colônia era formada por edifícios, você vê, edifícios, prestar atenção nas palavras, prédios, né? A gente sempre só lembra do filme, aquelas casinhas bonitas, mas não prédios, né? Como eu falo, eu sempre vi tudo isso em desdobramento, e quando eu comecei a ler André Luiz, falei, nossa, finalmente me encontrei. Eu via isso em desdobramento, depois quando via alguém falar que o mundo espiritual era abstrato, falava, como abstrato? Vi lá casa, vi prédio, ruas, carros, ônibus, mas enfim, olha aí, edifícios. Então ele falou que aquela região se destina a receber os doentes mesmo, socorro, que eles estão se adaptando ao mundo espiritual, né? Ministério do Auxílio. Ele explicou que existem outros ministérios da regeneração e do auxílio. Esses dois primeiros se destinam principalmente a essa adaptação ao mundo espiritual. E aí nós temos o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros, os assuntos, as questões, elas se tratam mais ao dia a dia, as necessidades das esferas umbralinas, as inferiores também, né, as entidades, os postos-socorros e tudo mais que existem, mantidas para o nosso lar, e a crosta terrestre. E as duas últimas, elevação e união divina, é uma ligação com as esferas superiores. Ele falou que há 72 ministros. Ministros. Olha como a gente vai perdendo aquela visão lúdica, né? Às vezes até um pouco infantil, de um mundo espiritual, de nuvens, de parar, olhar para um jardim, tá, mas aí, todo mundo vai ficar lá no jardim. E no dia seguinte? Vão comer o quê? Vão vestir o quê? Qual que é a organização dessa humanidade que se reuniu naquele ponto? Porque o ser humano é um ente social, né? Ah, e o espírito? O espírito é ser humano. Né? Se você é espírito, eu sou espírito, estamos encarnados, depois estaremos desencarnados. E lá nós vamos nos aglutinar em humanidades, em sociedades, em comunidades, e não precisamos nos organizar. Então você vê, tem uma divisão na colônia de bairros, de setores, inclusive especializados, né? Uma organização, uma cidade construída de uma forma organizada, e há 72 ministros. O que são ministros? Como se fossem políticos. Né? São responsáveis por determinados assuntos da coletividade. E é uma análise que está no livro. Né? Por ser uma colônia de transição de uma esfera umbralina, possui ligação com as esferas inferiores e a crosta terrestre, além das esferas superiores. Então ela está numa fase transitória. Então ela mantém uma ligação muito forte com as inferiores, mas também com as superiores. E o André Luiz ficou muito surpreso com a organização da cidade. Né? E o Lisias explicou que as crianças humanas partem, as criações, não é crianças não,
as criações humanas partem do mundo espiritual para o mundo físico e não o contrário. Ele diz: nenhuma organização, olha a força dessa palavra, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha que interessante. Aí você vai em Kardec. Mundo físico é um pálido reflexo do mundo espiritual. Ora, se temos uma humanidade complexa no mundo físico, e aqui é um pálido reflexo do mundo espiritual, obviamente que a organização da humanidade no mundo espiritual é mais complexa. E aí também nós podemos entender, e, por exemplo, as campanhas de caridade, as atividades, diversas organizações, descobertas, né, avanços da ciência, da tecnologia. Lá no mundo espiritual já havia o desenvolvimento, equipes espirituais se dedicam a procurar os encarnados que têm o comprometimento, a programação, intuem eles para poder distribuir, concretizar. Então, por exemplo, você programa participar de uma atividade de caridade, de criar uma ou participar. Chega um momento da sua vida física que espíritos afins te lembram desse compromisso que você assumiu. E aí, obviamente, você vai ter o livre-arbítrio, você pode escolher ou não, e você vai participar daquilo. E quando você vai concretizando, materializando aqueles atos, inclusive construções de entidades, inclusive mobilização de voluntários, de pessoas, prática do bem, você está materializando no mundo físico o que havia sido programado no mundo espiritual e que está sendo orientado por amigos espirituais. Até nisso. E o Lisias contou que nosso lar foi fundado por portugueses. Olha que interessante. Então o Brasil foi descoberto, portugueses vieram para o Brasil, começaram a desencarnar e eles vão se distribuindo entre as esferas espirituais que se localizam, né, paralelamente ao mundo físico, e com o tempo aqueles que viviam na terceira esfera começaram a se organizar e desenvolver a cidade. Diz que foi exaustivo o serviço de edificação da colônia, considerando as criações mentais dos nativos que viviam naquela esfera. Olha que interessante que está dito aqui. Está falando que quando o Brasil foi descoberto, nas esferas umbralinas, naquela região, havia índios. Perceberam o que está dito aqui? Né? E que eles começaram a construir as cidades, a cidade, e tiveram que lidar com as construções mentais, né, daqueles que estavam habitando ali, os índios. Mas aí ele ressalta o quê? Que não foi usada a violência, né, não teve aquele extermínio, escravização, né, como foi aqui no mundo físico, que já demonstra como a terceira esfera umbralina, por sintonia de alguns espíritos que já estão, como a gente já estudou isso, despertando, espíritos que estão já num grau evolutivo um pouquinho melhor do que aqueles que estão vivendo nas esferas negativas, nas esferas umbralinas densas. Então na terceira já está um pouquinho melhor, você vê, eles não utilizaram de violência, escravização e tudo mais para construir nosso lar. Né? Porque ali era uma região habitada por índios que estavam desencarnados. Olha que interessante. Já pensaram sobre isso? Eu achei muito interessante. E aí eles caminharam até a praça central. Ele fala, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio magnificente, de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas, que se perdiam no céu. Então era uma praça grande, e no centro da praça havia essa construção. E o Lisias explicou para o André Luiz que a construção da colônia partiu dali.
Não há explicação se esse palácio foi construído já lá no século XVI, depois reformado, né? Não há essa explicação. Mas daquele ponto que iniciou a construção da colônia, que na época da escrita do livro já era uma cidade grande, imagina hoje. Né? É interessante a gente fazer esses exercícios temporais, né? Filosofia, de analisar, de meditar, de pensar. Como é que era a sua cidade em 1950? Qual era o tamanho de São Paulo em 1950? Marília não existia, eu estava começando a surgir. Pega fotos de Marília em 1950, né, 2020. Existia, tem 70 anos. Mas estava bem no início. Vai pegar foto de como era. Como é que era nosso lar. Como será que está hoje? Como era nosso lar, nós sabemos pelo livro. E como será que está hoje? Com certeza, uma cidade maior, né? Muito maior. Aqui a Maria Amabile falou que sonorização muito baixa. Alguém tá com problema mais de som? Porque aqui para mim tá normal. Será que não é aí com você? Melhorar um pouquinho aí o som do celular ou do computador, onde você estiver assistindo. Dá uma conferida, porque aqui tá normal para mim. Se alguém mais tiver problema de som, avisa. Pra gente saber, né? Mas aqui para mim tá normal. Diz que na governadoria, uma região específica, morava o governador e ele tinha uma colaboração de 3.000 funcionários. Olha que organização complexa. Contou que os ministros fazem viagens para outras esferas, inclusive as superiores, renovando as energias e obtendo conhecimento. Afirmou que todos tiram férias. Menos quem? O governador, que já dirigia a cidade há 114 anos. Aí o pessoal está falando que está normal. Vou tentar aumentar aqui, que mais um falou que tá. Vamos ver aí, vocês falam se melhorou ou não. Tem um lugar aqui que eu aumento, eu tenho medo de ficar muito alto e começar a distorcer o som. Vamos ver. Mas quem tiver com som baixo, dá uma conferida se o volume já tá no máximo aí, tá? Não esquece de conferir. Mas olha que interessante. E algo que eu pensei não tem no livro. Como é que escolhe o governador? Ele está lá há 114 anos. E aí? Como que escolhe? Quem que estava antes? Ele vai ficar até quando? Imposição? Tudo isso você tem que pensar. Raciocínio, né? A gente tem que desenvolver o raciocínio. Minha opinião, alguma espécie de eleições, porque para mim, como aqui é um pálido reflexo de lá, nós ainda estamos no início de um desenvolvimento, de uma humanidade mais democrática, uma construção de modelos de sociedade ainda fraternos, nós estamos tudo nesse início, né? Então nós estamos aprendendo isso. Lá, pela descrição, eles já estavam à frente nesse modelo de sociedade mais organizada, mais fraterna, isso em 1950. Então tem que existir espécies de regramentos, de organização, de leis, tem que existir alguma forma de escolher. Mesmo falando, o governador era um espírito mais evoluído, que poderia viver em esferas mais evoluídas, né? Certo, mas e aí? Nós vamos ver que tem uma fase aqui que ele enfrentou uma revolta, se esse pessoal não quisesse mais ele. Nas esferas inferiores, André Luiz explica, são espécies de feudos, ditaduras, ou seja, aí sim manda e obedece a quem tem juízo, porque você vendo Libertação, André Luiz narra uma cidade grande, onde tem um sacerdote, que é o Gregório, mas tem um governador
que até utiliza o nome de grande juiz. Aí você vê que são espécies de ditadura de feudos. Mas é algo inadmissível quando nós pensamos em sociedades mais evoluídas, né? Então aí fica difícil a gente imaginar. Eu estou dialogando com vocês, né? Conversando, até para ouvir a opinião de vocês também a respeito, tá? Hoje nos grupos. Como será? Mesmo sendo um espírito evoluído, não dá para você obrigar a coletividade a aceitá-lo. Então, acredito eu que exista a ascendência moral que faz com que a maioria queira ele, mas eu acho que a maioria tem que querer. Tem que ser alguma espécie desse tipo. Né? Não tem. Se alguém leu em algum livro, traz aí para a gente conversar. É um ponto para mim que está em aberto. Não há explicação. E aí a alimentação no mundo espiritual. E aí nós vamos ver o que eu estou falando. Né? Não foi fácil, não. Então, o André Luiz perguntou a respeito da alimentação, considerando que ele viu que era algo muito complexo a colônia. E aí o Lisias destacou que antes a alimentação ela tinha um papel muito diferenciado, porque todo mundo ligava muito para comer, né? E aqui como é que é no mundo físico? Mas aí o Lisias explicou que há cerca de 100 anos, ou seja, mais ou menos 15 anos depois que assumiu o governador, ele quis eliminar a alimentação mais densa, que imitava a alimentação do mundo físico. Né? Ele diz até que muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam as exigências, queriam mesas fartas, bebidas excitantes. Ah, é cerveja, é álcool. Lá é outro mundo, né? Outra dimensão, a matéria tem outras características. Mas sim, são bebidas que causam modificação do estado de consciência. Por isso que ele diz excitantes. Né? Ditando velhos vícios terrenos, ou seja, vícios de buscar essa modificação do estado de consciência. Então, ele queria mudar isso. Ele conta que cerca de 200 espíritos que habitavam esferas superiores foram até nosso lar ensinar os habitantes, né, deram cursos, palestras, atendimentos, ensinar os habitantes a respirarem e absorver pela respiração os princípios vitais, né, as energias que existiam na atmosfera. A começar a mudar a forma de nutrição do veículo de manifestação. Mas aí, né, mexeu na comida, imagina um governador aqui do Brasil querer alterar a alimentação. Então, como eu estava falando, imagina modificar a alimentação e cortar, ó, não existe mais alimentação carnívora, por exemplo. Ou não, lei seca. Pensaram nisso? Foi algo do tipo lá. E aí muitos se revoltaram, alegando que não era justo, porque ali era uma colônia de transição, não eram espíritos já evoluídos. Né? Eles tinham um grau de consciência interessante, mas não eram evoluídos. Ainda viviam numa esfera umbralina, uma transição para as esferas superiores ou para reencarnar de novo. Né? E aí uma análise, o corpo espiritual não é fantasmagórico, diáfano, a gente tem que perder, da mesma forma que a gente tem que perder o entendimento de que o mundo espiritual é abstrato, né? Algo impalpável, quem vive lá pisa no chão, olha para um céu. O corpo espiritual também possui órgãos, células, moléculas, apenas em outra vibração. Então, para nós que habitamos a terceira dimensão, ele é mais sutil. O corpo espiritual, para nós estamos numa matéria muito densa. A tridimensional é muito densa. Porém, para quem está na quarta dimensão, o mundo espiritual, ele é concreto, está suscetível, inclusive, a adoecer. Então, muitos afirmavam que sem a alimentação mais densa, o pessoal ia ficar doente. Olha só. E aí houve manifestações públicas. Olha eu, vem para a rua. Que eu tô falando. Então você tem que imaginar que tem que existir
um sistema que legitima o governador a fazer o que ele fez. Né? Ele não pode simplesmente falar assim, a partir de agora é assim e acabou. É da cabeça dele. Não é um rei na Europa que decide, o resto tem que obedecer, né, nos séculos passados. Né? O rei não é a lei. Então o governador, não é possível a gente imaginar uma sociedade mais evoluída desse jeito, que o outro impõe e acabou. Então tem que existir, na minha cabeça, tem que existir um sistema de sociedade que legitima, inclusive, a ação do espírito mais evoluído. Que ele está ali organizando uma coletividade. E ele diz que o Ministério do Auxílio ficou lotado de doentes por diversas vezes atingiu ao colapso do sistema de saúde, diversas vezes atingiu a lotação máxima do Ministério do Auxílio. E todos afirmavam que era em razão da nova alimentação. A nova alimentação mais sutil, menos densa, causando o adoecimento. E aí vem a característica de um governante evoluído. Né? O opositor não é inimigo. O opositor não tem que ser eliminado. O opositor são pessoas que pensam diferentes. E aí nós temos que saber conviver com as pessoas que pensam diferente. Então ele convocava os opositores, explicava, conversava, promovia viagens de estudos, elevação para aqueles que eram mais rebeldes, intensos, né, mais radicais na opinião. Ele queria mostrar para ele, você está sendo radical porque você não tem conhecimento. Vamos levá-lo para o curso tal, na esfera tal, vai conhecer tal espírito, vai conversar, vai estudar. E aí com um novo conhecimento você consegue entender melhor. E aí ele foi fazendo esse trabalho. 21 anos de trabalho perseverante, esclarecendo, até que ele conseguiu que o Ministério da Elevação aderisse a essa nova alimentação. Mas o Ministério do Esclarecimento continuava relutando. Inclusive apresentava relatórios diversos, estudos. Ele fala que era um pessoal de exatas, então é muito racional. Então apresentava os estudos, mostrando para eles que sem a alimentação mais densa, aqueles espíritos que ainda necessitavam de uma esfera mais densa iriam adoecer. Olha que interessante, né? E aí o governador, ele, novamente, né, tratando o opositor, as pessoas que discordam dele, não como inimigo a ser eliminado, mas como pessoas que pensam diferente. Então ele, com a ajuda de espíritos superiores, ele ia rebatendo, analisava, ouvia, mas rebatia com a razão e com a lógica cada um dos relatórios que eram apresentados. Os moradores do Ministério da Regeneração, encorajados pelo Ministério do Esclarecimento, ou seja, duas regiões do mundo espiritual do nosso lar, passaram a fazer condenáveis manifestações públicas, ou seja, aí nós já temos manifestações que deixam de ser fraternas, né? Imagina, podemos, como ele usa o termo, condenáveis, talvez ali utilizando de violência, algo do tipo, ou só já modificou o tom, né? Passou a ser agressivo, mesmo que sejam as palavras. E tudo isso criou uma grande divisão interna na colônia. Olha a dificuldade. Por isso que eu falo que há de existir um sistema a legitimar tudo isso. E como consequência iniciaram ataques de espíritos inferiores que se aproveitavam até de contrabando de comida no Ministério da Regeneração. Então, toda essa desorganização da colônia enfraqueceu a colônia, inclusive o seu sistema de defesa, ela passou a ser atacada por espíritos inferiores e muitos que realizavam inclusive contrabando das comidas. E aí nós podemos imaginar também das bebidas, né, excitantes e tudo isso, como nós temos contrabando aqui no mundo físico.
O governador manteve-se calmo, mas após consulta ao Ministério da União Divina precisou ser firme. E aí ele mandou fechar o Ministério da Comunicação para isolar a colônia. Aquele Ministério da Comunicação que coordenava a comunicação com as outras esferas. Ele reabriu calabouços da regeneração para isolar os recalcitrantes. Olha que informação, hein? Ou seja, ele abriu as espécies de prisões que havia lá em nosso lar para isolar. O que é isolar? Para prender aqueles que estavam abusando do direito dele de manifestar. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, por isso que eu estou falando, tem que ter um regime que legitima tudo isso. Proibiu o auxílio às regiões infelizes, ou seja, ele cortou o serviço de assistência às esferas inferiores. Ligou o sistema de defesa elétrico das muralhas para diminuir os ataques e manter para evitar os ataques dos espíritos inferiores. E determinou que por 6 meses a alimentação fosse apenas restrita à inalação de princípios vitais por meio da respiração e água misturada com elementos solares, elétricos e magnéticos. Ó, não foi fácil, hein? Olha quanta coisa aqui nesse slide. Complicado, né? E após esse período de adaptação, o Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e passou a colaborar, verificando que ninguém havia adoecido gravemente, sofrido segunda morte, entrado em estado de corpo mental, tendo que ser levado à reencarnação para tratamento ou tratamentos na própria colônia, adoecimentos diversos próprios de um mundo diferente ao nosso. Eles passaram a colaborar. E aos poucos a cidade foi voltando ao seu movimento normal. Mas no Ministério da Regeneração e do Auxílio, a alimentação mais densa continuou. Claro que baniu as alimentações ultra densas, bebidas excitantes, mas eles mantiveram ali uma alimentação mais densa, porque ali residia e ficavam os espíritos que estavam chegando no mundo espiritual, como André Luiz, por exemplo, na colônia, se adaptando à nova realidade. E afirmou que hoje todos reconhecem a importância da mudança promovida pelo governador, ajudando na libertação espiritual. Por quê? Porque a nutrição dos veículos de manifestação, ela deve buscar a nutrição. Claro que nós queremos um conforto até psicológico na alimentação, mas a gente vai criando estruturas mentais de viciação, tanto de comidas. Eu, por exemplo, gosto muito de doce, então eu tenho estruturas mentais que me prende ao vício do doce. Então a gente cria essas estruturas de justificação, de pensamentos, de trabalho, tudo isso a gente vai criando, quebra de tédio. Então as viciações, elas vão criando essas estruturas mentais. E isso é natural de espíritos em desenvolvimento. Aqueles espíritos que vão evoluindo conseguem criar estruturas mentais unicamente com hábitos saudáveis. E aí a alimentação se tornando cada vez mais saudável, deixando de ser necessariamente um canal de compensação ou de prazer ou dessas estruturas de viciação. Então, para aquele que quer evoluir, realmente sublimar, ele vai ter um domínio cada vez maior sobre isso. Algo que é interessante, que principalmente os hindus fazem muito, os budistas, é jejum. Não o jejum de passar dia sem comer, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas, não estou falando pelo amor de Deus, porque eu não consigo imaginar isso. E quem sou eu para falar para alguém fazer isso? Mas quando você estabelece, por exemplo, um jejum de um alimento específico, de uma bebida específica, por exemplo, eu não vou tomar sorvete por tanto tempo, uma pessoa que gosta muito. Eu não vou beber cerveja por tanto tempo, eu não vou comer carne por tanto tempo. Você liga
o seu autocontrole. Você liga a sua gerência esclarecida. Né? A gente vive de uma forma muito automática. Então você vai começando a assumir um controle maior sobre os seus pensamentos, atos, rotinas e hábitos. Então, essas espécies de exercícios são interessantes. Então, eu vou passar uma semana sem me alimentar de carne. É interessante, porque você quebra a sua rotina. E tem que ligar a sua vigília, o seu pensamento. Né? Ou seja, qualquer outra coisa que você gosta da alimentação ou de bebida. Né? Isso te auxilia a relembrar que você tem o autocontrole dos seus pensamentos e condutas. Quanto mais o espírito vai atingindo esse controle, mais ele vai evoluindo. Abraços e boa noite.